Olá, bom dia. Hoje é 16 de 4 de 2025, 16 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2447. Então, estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória de Deus, lúcido, sóbrio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estou fazendo os vídeos sóbrio, lúcido, para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando aqui as histórias bíblicas do Antigo Testamento. Então, aqui nós vemos que os reis tinham costume de sair para guerrear, para pelejar, para batalhar contra outro rei, contra outra nação, contra províncias, contra lugares. E iam e pegavam o despojo, ouro, prata, os camelos, jumentos, cavalos. E eles iam e pegavam o despojo. E trazia pessoas também vivas também, para poder serem servos, escravos naquele tempo. Então eles faziam isso. Eles tinham esse certo costume. Então, 1 Crônica 20, versículo 13. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeira de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então Joabe foi, venceu, guerreou, pegou o povo, deixou o povo vivo, deixou o rei vivo e tirou a coroa da cabeça do rei e colocou na cabeça dele. E o rei Davi levou o povo e fez o povo serrar e cortar com talhadeira de ferro e com machados. Então entenda a interpretação do texto. Davi não serrou as pessoas, não cortou as pessoas com talhadeiras, com machados. Ele cortou as cidades, derrubou as cidades, mandou derribar dos filhos de Amon. Porque os filhos de Amon serviam a outros deuses e faziam aquilo que era mal, aquilo que era ruim, aquilo que era desagradável ao Senhor. E o Senhor ia mandava mesmo fazer isso. Deus, porque o lugar que eles habitavam era de Deus. Era Deus que tinha permitido, colocado eles lá no princípio. E eles, por recompensa a Deus, fizeram aquilo que era mal, aquilo que era ruim aos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor permitia isso. Então o rei Davi fez o quê? Também o povo que estava nela levou. Então ele levou o povo, ele não matou o povo todo. Ele lutou com o exército daquele lugar, com os soldados daquele lugar, e levou o povo vivo, levou o rei vivo, pegou a coroa, tirou da cabeça do rei e colocou na cabeça dele. E voltou para Jerusalém. Depois, quando Joabe venceu, o rei Davi foi lá. Foi lá e depois ele voltou para Jerusalém. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Zatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. Então, houve isso aqui, o rei Davi pegou o despojo, pegou a coroa, mandou derrubar aquela cidade, aqueles lugares, com talhadeira de ferro, com machado, começou a serrar aqueles lugares. Depois disso, houve guerra em Gezer. Então, Sibecai feriu a Sipai. Sipai era um gigante que era como se fosse um centurião, como se fosse um capitão do batalhão dos filisteus. E quando ele feriu ele, os filisteus ficaram abatidos. Era como se fosse o rei Davi e Golias. Quando Davi venceu Golias, o povo ficou tremendo, com muito medo do exército de Israel e fugiram. Aconteceu parecido com aquela situação. Mas por que Sibecai teve que lutar com Sipai? Porque se ele não lutasse, o Sipai matava ele naquele tempo. Então eles tinham que lutar, guerrear. Eles tinham que lutar e guerrear, aqueles caras do exército de Israel naquele tempo. Hoje você não precisa lutar, guerrear, batalhar com ninguém. Se você lutar contra sentimentos, intenções, vontades e desejos maus, não os bons, intenções, vontade e desejos bons, você tem que fazer. Intenções, vontade e desejo mal, se você lutar contra sentimentos mal, vontade mal, desejo mal, intenção mal, aí você está vencendo aquilo que quer levar você à condenação eterna. Aquilo que quer lhe condenar. Sentimentos, vontades, desejos e intenções. Só isso que você tem que lutar. Não precisa você lutar com ninguém. Na direção do Espírito.